abençoe, nos proteja, nos ilumine, Pai, para que a gente tenha um entendimento correto das leis divinas. Que Deus nos abençoe, que essa manhã seja muito proveitosa, com muita paz no nosso coração, para nós nos sentirmos com os 500 da Galileia. Que assim seja e que viva Jesus, graças a Deus. E hoje nós vamos começar com o Cristo Consolador, o capítulo 6 do Evangelho, o item 6. Eu venho instruir e consolar os pobres deserdados. Eu venho dizer-lhes que levem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso suco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. As vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha o que Jesus fala para nós aqui, o Espírito de verdade. O que ele nos fala, as nossas almas não estão esquecidas. Eu as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Isso é uma afirmação, é uma certeza que nos dá uma paz muito grande, porque nós fazemos parte da família universal. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e as vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez os mais resplandecentes que tem. É verdade, vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. E isso, o Espírito de verdade passou essa comunicação em Paris em 1861. Eu vou trazer um paralelo com o que Jesus exorta aos 500 da Galileia. O Humberto de Campos trouxe essa lição dos 500 da Galileia no livro A Boa Nova, porque isso não é citado pelos 4 evangelistas. Mas há uma referência de Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, onde ele, falando das aparições de Jesus, ele fala: depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Então foi feita uma justiça de um momento maravilhoso que Jesus convida os 500 apóstolos, 500 seguidores deles, aqueles mais fiéis, a serem os trabalhadores da primeira hora. Mas nós vamos ver isso com calma, como é citada nos 500 da Galileia. Depois do Calvário, Jesus esteve 40 dias em Jerusalém, com aqueles amigos mais sinceros, os discípulos, os apóstolos, e todos eles comentavam
Isso foi gerando uma saudade imensa da palavra, do convívio, porque eu imagino quem teve essas vivências com Jesus, a falta que não sentiram daquela palavra doce, daquela palavra amiga, daquele coração meigo, daquele que educou por excelência, com a maior simplicidade, que veio nos ensinar humildade. Então, aquele momento era de muita saudade dessas vivências, né? Eles, os amigos que acompanharam Jesus em todas as pregações dele, se apegavam aos discípulos, iam atrás dos apóstolos, eles queriam ter a continuidade, sentir a presença de Jesus por intermédio dos apóstolos, né? Sentir aquela mensagem carinhosa, imortal. Então, todo aquele ambiente eram de adoráveis recordações. Aqueles que tinham tido a visão do Mestre, eles transbordavam as mais puras alegrias. E aqui eles se reuniam, conversavam, trocavam ideias. Mas o Simão Pedro, aquela rocha viva que Jesus comenta, né? E outros apóstolos, eles tinham necessidade de voltar a Cafarnaum. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que enfrentar a vida deles. E aí, de novo, em pouco tempo, em breves dias, eles jogavam as redes no Tiberíades, né? Aquelas cantigas rústicas de pescadores, né? E aí, mesmo assim, trabalhando, quando vinha uma onda mais forte, eles lembravam de Jesus. Cada detalhe do serviço, eles tinham uma recordação de uma vivência que tinham tido com o Mestre. Nos dias de trabalho mais difícil, eles lembravam de Jesus, do bom ânimo que Jesus dava para eles naquele momento. E quando eles iam almoçar ao ar livre, eles lembravam da alegria de Jesus em partir o pão. E aí, eles se reuniam na residência de Cefas, como no passado, e ali eles conversavam, traçavam planos, projetos, como que eles iriam dar andamento ao Evangelho, como seria o futuro do Evangelho, porque aí dependia deles, era muito claro isso para eles, né? Jesus não deixou dúvida. Então, cada um deles se reuniam e expunham aqueles princípios, aquelas confidências mais íntimas que eles tinham no coração, né? Aí, ao pé do monte, onde Jesus se fizeram ouvir tantas vezes, onde Jesus exalçava as belezas do reino de Deus e da sua justiça. Eles se reuniam invariavelmente, eles e aqueles seguidores mais fiéis de Jesus. Era uma pequena multidão que seguia Jesus. Por isso que Jesus subia num monte mais elevado, né, para falar com eles e ser visto por eles. Então, aqueles sinceros amigos de Jesus, eles iam lá para o monte e ficavam em prece, lembrando, recordando Jesus, né? Os discípulos também tinham essas rememorações carinhosas. E ao cair da tarde, quando todo aquele povo se reunia no monte, eles iam também, né? Eles tinham saudade daquela palavra, daquela vivência amiga, como todos os outros, mais até do que os outros, né? Começou a circular entre eles
que Jesus voltaria ao monte que ele gostava de fazer a pregação para se despedir deles. Alguns apóstolos começaram a falar que tinham visões, que haviam sonhado, que Jesus prometia que todos iriam ouvir a sua palavra. E foi numa tarde de um azul profundo, os apóstolos começaram, aqueles discípulos mais chegados, começaram a formar uma pequena multidão. Eles fizeram as preces. João havia comentado as promessas do Evangelho, o João evangelista, e começou a formar uma assembleia de pessoas. E ali tinha de tudo. Tinham romanos, tinham judeus, tinham velhos, moços, crianças descalças, aquelas pessoas simples que acompanhavam Jesus, que achavam falta desses momentos com ele. Mas nesse dia, uma antiga atmosfera que eles já estavam acostumados, daquela atmosfera que cercava Jesus, eles começaram a sentir mais fortemente no coração. Não é? Por instintos, todos eles já estavam achando que Jesus estava junto com eles. Era aquele momento que Jesus voltaria para ensinar para eles as bem-aventuranças celestiais, como fala Humberto de Campos. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo a harmonia do lago próximo. O céu azul, aquele azul de brigadeiro, parecia em festa para receber a claridade das primeiras estrelas. Era bem o extremo de final de tarde, quando você olha para o céu e já começa a perceber as pequenas estrelas brilhando, né? Foi nesse instante de uma grandiosidade indizível que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros laços do sol, os raios de sol. Era ele. Aquele sorriso meigo de quando ele começou as primeiras pregações. Do seu vulto se irradiava uma luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. É assim que Humberto de Campos fala. Algumas pessoas choravam, mas de alegria, porque estavam sentindo a emoção mais bela da sua vida. Para quem viu o Calvário que ele passou, ele ressurgir dessa maneira tão linda. Foi muita emoção vê-lo. Cada um com seus olhos, foi muita emoção. As mãos do mestre tomaram a atitude de quem abençoava e houve um silêncio divino que parecia penetrar a alma das coisas. E o Humberto diz, a palavra articulada não tomou parte naquele banquete que estava acontecendo, naquela luz imaterial, mas todos perceberam a amorosa despedida e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Eles ouviram dentro do coração, eles ouviram com a alma, não houve uma palavra naquele momento. Foi uma exortação de Jesus e Jesus fala, amados, e eles ouvindo no silêncio do coração. Eis que eu retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Eu enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho.
Depois deles, é a vós que eu confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Eu vos instituo os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Olha que responsabilidade, nossa! Para entrardes na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz, o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora das suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e de justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos. Eu neguei a minha própria vontade para executar os desígnios de Deus. Toma a vossa cruz para seguir-me. Há séculos de luta vos esperando nessa estrada universal. E Jesus vai mais longe ainda. Ele fala, é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossos caminhos estarão repletos de fantasmas de aniquilamento, de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças do mal, que ainda dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos, se sentirão aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecido na terra, em supremo abandono do coração. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos o vosso símbolo, a cruz um recurso ditoso da redenção. Mas no desenrolar dessas batalhas, quando os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, eu vos darei a minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, vocês vão estar unidos ao meu reino. Isso é uma afirmação de Jesus. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis, destruidores. Até que meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Quando tombardes sob as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem, ao vosso bem. Vocês vão ser a união onde houver a separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo. Vocês vão ser a claridade onde campearem as trevas. Vocês vão ser um porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde pairarem aquelas pessoas desorientadas com pouca fé. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, as minhas esperanças entre as loucuras humanas, a minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. E Jesus fala, amados, eis que também vos envio como ovelha aos caminhos ásperos e obscuros, mas não temam, sede fiéis ao meu coração como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Vamos ao mundo, nós temos que vencer o mal. Vamos aperfeiçoar essa terra para que aí seja interpretada e posta em prática
à lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à vontade augusta de Deus. Aquelas almas estavam embriagadas de emoção. Aí Jesus, iluminado, subiu para o céu, foi tomar posse da governadoria da terra, foi em demanda da gloriosa esfera do infinito. Já nesse momento se viam as estrelas do céu. Naquele monte Galileu, 5 centenas de pessoas estavam embriagadas, choravam de emoção. Houve ali uma das solidariedades mais puras. Eles entenderam que eles tinham que se manter unidos para cumprirem essa missão que havia sido dada a eles. Eles estavam ébrios de emoção. Nós ficamos emocionados de ler isso, né? Então, aquelas pessoas, haviam ali velhos, filhas, netas, se abraçavam e choravam. Os discípulos, os apóstolos, se abraçavam a Simão Pedro e choravam de contentamento e de esperança. Que ânimo Jesus deu para eles! Que força, que luz, que convite mais esplendoroso! E em nenhum momento foi uma falsa expectativa, porque Jesus deixa bem claro que eles vão sofrer, e vão sofrer muito no mundo. Aqueles 500 vieram em todos os tempos, é o que diz Humberto de Campos. Naquele momento foi confiada aos 500 da Galileia a evangelização das coletividades da terra, sob a inspiração de Jesus. Mas naquela mísera condição humana que eles viviam, eles não sabiam que essas palavras do Mestre alcançariam os séculos do futuro. E vai para sempre no nosso coração as palavras de Jesus. Eles não sabiam que aquilo viria. E eles, representando o fermento renovador do mundo, encarnaram em todos os tempos. Humberto fala, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade, abrindo caminhos novos através dos bastidores eternos do tempo. Eles foram os primeiros a transmitir vibrações de coragem e confiança a todos que tombaram nos campos do martírio. Eles semearam a fé nos corações mais pervertidos das criaturas, nos círculos da vaidade humana, nas fogueiras, no suplício, com muito sacrifício, eles ensinaram a lição de Jesus. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo. Contaram as belezas do céu nas mais variadas religiões da terra e continuam revelando os desejos de Jesus, que é união, amor, fraternidade e concórdia. Esse foi o convite. Vamos renovar o mundo. Vamos cumprir a nossa obrigação. Não é isso? E isso os 500 da Galileia fizeram. Redimiram o mal com seus sacrifícios purificadores, converteram às luzes do Evangelho os espíritos mais empedernidos. Eles passaram abandonados e desprotegidos na terra, mas edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus.
É emocionante. E Jesus fala: eu vos instituo os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. E nós não temos o chamamento do Evangelho. Nós não temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus fala: sofram. A dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas levanta no dia seguinte e continua a tua tarefa. Cumpre o seu dever. Vocês precisam se sustentar, vocês precisam crescer. Vocês precisam sentir a dor, vocês precisam se fortalecer. É o capítulo 6, é o nosso convite. E todos os cultivadores do mundo, que vêm designado para lançar as ideias alusivas da renovação espiritual, todos eles são impelidos a suportar o contato da incompreensão humana. Agora, eles eram 500, mais os apóstolos fiéis. E agora são quanto? 500 mil? Porque eles vieram dando exemplo, eles vieram mudando a corrente do mundo. Será que em algum momento, muitos de nós que estamos reunidos virtualmente hoje, não tivemos perto de um deles? Eu fico imaginando que eles estiveram em massa, reencarnando com Kardec, para mudar a feição do mundo. Toda a ideia renovadora teve a participação deles. Eu acredito que eles estiveram em massa com Chico Xavier. Mesmo que não tenham tido contato com Kardec, que não tenham tido contato com o Chico, eles estavam cumprindo o dever dele, eles estavam sendo o fermento divino que a luz que veio para a Terra precisava naquele momento. Ninguém encontra caminho aplainado. A gente está lutando contra a corrente para plantar a semente divina no coração humano. A gente vai contra os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre. E a gente tem que tolerar obstáculos e reações negativas também. Mas servir, como servir os 500 da Galileia, com devotamento às ideias novas. A seara da verdade e da elevação, a seara do que os bons espíritos estão plantando, está germinando em nós. Mas nós temos que ter o nosso tempo para caminhar no nosso ritmo, para caminhar para essa plenitude de beleza e de luz. Porque Jesus fala: o semeador saiu a semear, em outro capítulo do Evangelho. O semeador saiu a semear. Mas o que ele está dizendo? O semeador tem que sair de si mesmo, se desvencilhar das concepções de separatividade, de egoísmo, para auxiliar, para compreender, para trabalhar, servir, amar e tolerar com esquecimento de si mesmo, para que o bem se estabeleça sobre a terra. Porque ainda não chegamos lá, não no reino de Deus que Jesus quer. E ele fala: vocês têm que imunizar o coração contra os enganos da vida transitória. Se nós queremos enxergar essa beleza imortal, nós não podemos nos deixar abater pelas falsas ilusões do mundo, não podemos nos deixar levar seguindo a manada. Nós temos que nadar contra a corrente, nós temos que viver com o fruto do nosso esforço, dos nossos estudos. Olha como eu estou dizendo, o estudo é fundamental para a gente não seguir outras pessoas que estão errando. O estudo é fundamental. E no livro Segue-me, tem uma fala do Emmanuel que eu gosto demais. Os discípulos de Jesus
passam pelo tumulto, construindo em silêncio. É isso que Jesus fala. Vocês vão fazer o bem silenciosamente, sem querer aparecer, com humildade no coração, construindo em silêncio. Esses são os discípulos de Jesus que estão no caminho correto. Então é necessário coragem, determinação, fortaleza de sentimentos para nos ajudar a nadar contra a correnteza das adversidades terrestres. E nós vamos ter os 500 da Galileia. Foi Jesus que disse isso para eles. Vocês vão ter, enfrentar o mal com a força do bem em todas as circunstâncias. Porque a dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecido na terra, em supremo abandono do coração. E a gente acha que quando uma pessoa é um gênio, quando ela traz alguma coisa nova para o mundo, que ela é um privilegiado. Uma pessoa privilegiada. Mas nós estamos redondamente enganados. Não há privilégios entre os filhos de Deus no universo. Todos eles é fruto de estudo e trabalho duro, trabalho com sacrifício. E tem no livro Justiça Divina um exemplo disso, sobre a lei do mérito, que a gente acha que mérito que eles têm, Mas o Emmanuel fala que se nós estamos presumindo que Deus cria seres privilegiados para ficar elogiando a grandeza de Deus, antes dessa adoração, pensa na justiça de Deus. E para isso, para a gente entender o que ele está falando, ele dá um exemplo. Vamos lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes que marcaram as ideias do mundo nas linhas de emoção e inteligência. Dante morreu exilado. Leonardo da Vinci, semi-paralítico. Colombo, em desvaimento. Fernão de Magalhães, trucidado. Galileu Galilei morreu escarnecido. Lutero, perseguido. Calvino, endividado. Vicente de Paulo morreu paupérrimo. Lavoisier, guilhotinado. Beethoven, surdo. Mozart, em penúria extrema. Braille, tuberculoso. Lincoln, assassinado. Curie, esmagado sob as rodas de um carro. Pavlov morreu cego. Gandhi, varado de tiros. Então, o Emmanuel complementa, e gênios da altura de Hugo, de Pasteur, de Edison, de Einstein, eles partiram da Terra menos dolorosamente, mas nós temos que reconhecer que eles trabalharam entre nós, sofrendo, lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Porque cada consciência é filha das próprias obras. Apesar de toda a mudança que eles trouxeram ao mundo, que nos beneficiam muito, cada um deles teve da justiça de Deus o que precisavam. Cada conquista é serviço de cada um. Isso tem uma validade imensa para eles, o que eles trouxeram. Mas Deus não tem prerrogativa ou exceções. Toda a glória tem preço. Essa lei do mérito, ninguém escapa. Então, nós temos que encarar a nossa vida como ela tem que ser.
né? Jesus falou: a chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos o vosso símbolo, a cruz o recurso ditoso da redenção. Ele disse isso. E eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Nós vamos ser a união onde houver separatividade, nós também. Nós não estamos recebendo esse convite de todo o Evangelho, da espiritualidade que nos ajuda, dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores. Que os Espíritos falam para Kardec, você usa as palavras que mais te convier. Mas nós também temos, com mínima fé que nós temos que passar essa fé adiante. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, a minha esperança entre as loucuras do mundo, a minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Nós achamos, a gente conhece, quando está chegando no Evangelho, está se voltando para Deus, a gente fala, nossa, que privilégio deles, Agora, vocês estão achando que nós não somos escolhidos, que nós não somos chamados para esse banquete? É a grande reflexão nossa. É essa comparação ao que Jesus fala no capítulo 6 do Evangelho, para todos nós, a céu aberto, sofre, mas levanta e vai trabalhar. Você precisa se esforçar, cumprir o seu dever. Foi para isso que você está aí. Foi para isso que você aceitou reencarnar e escolheu o que queria para você. Não é? Nós não podemos refletir sobre isso? O capítulo 6 do Evangelho está dizendo em menos palavras o que Jesus falou aos 500 da Galileia. Eles eram 500 naquela época, agora já deve ser uns 500 mil trabalhando dessa maneira silenciosa, passando no tumulto, construindo em silêncio, mais ou menos isso, Porque no livro Taça de Luz, o Evangelho reflete sobre isso. Deixa eu dar uma olhada se vocês escreveram alguma coisa. Olha. Eu não estou vendo nada. A Elza falou, acho que sentimos um pouco dessa emoção quando refletimos hoje sobre os ensinamentos de Jesus. Eu precisei ensaiar muito, porque eu começava a falar, eu começava a querer me emocionar, a garganta fechar, eu tive que ensaiar muito para trazer isso para nós hoje. Todos somos semeadores, a Leninha está falando, Depende do terreno que nós vamos semear. Aí entra a paciência, a gente semeia e Deus faz o resto, revolve aquele coração. E ele chega, porque nós estamos chegando, vai todo mundo chegar também, Nós com as nossas imperfeições, Leninha, nós estamos chegando, vão todos chegar também. Fazer o bem em silêncio, Marquinho está dizendo. O exemplo é mais forte do que as palavras. Evangelize sempre, se necessário, use palavras. Francisco de Assis disse isso, Isso daí é muito forte, viu, Marquinho? É isso mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem, sem se preocupar com recompensa, agradecimento. O resultado é só seu. Essa é a maior recompensa. E nós vamos falar sobre isso agora, viu? Vera Lúcia, nós vamos falar sobre isso agora. Deus não deu privilégio a ninguém. É um privilégio a gente saber, ter conhecimento disso. Que Deus não deu privilégio a ninguém. Então, se a gente admira outras pessoas, nós também podemos nos esforçar e chegar lá.
Nós não vamos virar cientista de um momento para o outro, não vamos virar um gênio de um momento para o outro, mas nós vamos chegar lá. A gente tem que ter muita garra, muita determinação para chegar, né? Bom, é isso. Depois eu vejo mais. O livro Taça de Luz tem uma lição que chama Chamados de Escolhidos, do Emmanuel. Então o Emmanuel fala: nós estamos certos que nós ainda estamos longe dos santos, dos espíritos de luz que acompanham Jesus, toda a hierarquia de anjos. Nós sabemos, nós estamos longe deles ainda, mas pelo chamamento de fé viva que a gente tem no coração, pelo conhecimento superior, e o conhecimento superior está largo, está enorme na nossa frente, do nosso lado. A gente tem muitas fontes hoje para buscar esse conhecimento. Então, nós temos que ter certeza que nós já somos escolhidos. O que Emmanuel fala, está bem de encontro com o que vocês falaram. Nós somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos, olha, para o esquecimento das faltas do próximo. Porque nós temos que recapitular com mais rigor as nossas próprias imperfeições. Só de ter a claridade de olhar para as nossas imperfeições, a gente não consegue olhar muito, não. Mas só de olhar superficialmente, você já sabe o que você tem que combater em você. Para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. No fundo, o que eu estou falando é o BIP de Jesus, que é a benevolência para com o próximo, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Esse é o BIP que Jesus espera de nós. Então, nós somos escolhidos para a atividade da confraternização verdadeira. O dia que Jesus exortou para os 500 da Galileia, aquilo foi uma confraternização verdadeira, porque inimigos se abraçaram, romanos e judeus, velhos e ricos, moços e velhos se abraçaram sem preconceito. Aquilo foi uma confraternização verdadeira, porque você pode ter um título, você pode ser um doutor, você pode ter estudado muito, pode ser mais inteligente do que muitas outras pessoas, mas todos nós temos as nossas qualidades. Então, se você, como ser humano, nós somos todos iguais, porque se você fosse melhor, você já estaria entre os eleitos de Deus, mas nós estamos aqui na Terra, então nós somos todos iguais. Então, quando você for abraçar um irmão seu, é essa solidariedade, essa confraternização verdadeira que tem que estar ali naquele momento, respeitando as diferenças, porque nós temos degraus de evolução diferentes, mas todos nós estamos em aprendizado. Todos somos filhos de Deus. Você pode ser brilhante na tua carreira, na tua profissão, mas não desdenhe o porteiro do teu prédio, do teu trabalho, o pessoal da limpeza. Eles levam uma vida com tanto sacrifício, E nós também, continuando, somos escolhidos para ensinar os mais ignorantes que nós, para suportar o sacrifício no amparo dos que sofrem, Porque eles não têm a fé renovadora que nós já temos um pouco no nosso coração, que nós já desenvolvemos um pouco. Então, nós somos escolhidos para servir além da nossa própria obrigação, sem direito à recompensa, sem esperar retorno. Nós somos escolhidos para compreender os nossos irmãos de jornada, mas sem exigir que eles nos entendam. Cada cabeça uma sentença, não é isso? É isso que o Emmanuel fala.
Nós somos escolhidos para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão, ao preço da nossa própria renúncia. Nós somos escolhidos para estender a caridade em silêncio, como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência. Isso tudo é fala do Emmanuel, viu? Para persistir nas boas obras, sem reclamar ações e sem desfalecimento em todos os ângulos do caminho. Negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros a cruz redentora dos nossos deveres. Cumprir além da obrigação, marchando, caminhando com humildade e com alegria, ao encontro de nós mesmos, ao encontro da vida sublime. E nós podemos começar isso já. Não é quando eu morrer, porque quando você trabalha, você fala quando eu me aposentar e joga para o futuro a oportunidade de viver cada momento da tua vida. É maravilhoso quando a gente coloca os filhos no mundo, quando eles são criança, quando eles são adultos dentro de casa, participando das decisões. Quando eles constituem família, quando você é avó, é maravilhoso, todo o tempo é maravilhoso. Então não vamos julgar, quando eu morrer vou fazer tudo isso. Nós podemos começar já, mesmo que nós somos chamados a dar conta de pequenas ações, porque ações maiores virão se nós dermos conta das pequenas ações. A indicação nos felicita. Com licença. Essa nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu para a nossa consciência. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Isso é dito por André Luiz, né? Porque nós, o Emmanuel complementa, nós somos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Porque amanhã nós vamos querer comungar com Deus. Como tantas almas maravilhosas que passaram pela terra. Eles sofreram e nós sofremos também. Mas nós não podemos sofrer por mesquinhez. Nós temos que sofrer pelo que nós ainda temos que fazer e não estamos fazendo. Pelo chamamento que nós já compreendemos e ainda não estamos conseguindo chegar onde Jesus quer que nós cheguemos. Então, nós temos um privilégio, aí é um privilégio, porque nós temos os nossos guias, os nossos mentores, falando no silêncio dos nossos pensamentos, como Jesus falou que fariam, né? Nós somos herdeiros dessas grandes almas que passaram pela terra. Nós somos herdeiros do fruto do trabalho deles. Nós temos o livro prestimoso, a mesa farta, a água calma, o fruto valioso. Nós temos o leite doce, amigo, o ar que purifica, essa natureza maravilhosa, a terra que sustenta, a luz que aperfeiçoa. Nós somos herdeiros da terra, nós somos os trabalhadores da última hora. E eu falo para vocês que eu assisto o Evangelho, que eu gosto, é uma aula de Evangelho toda semana. Ele é mineiro de Uberaba. Então, ele reúne um grupo com um versículo do Evangelho de Mateus e todos, durante a semana, vão passando para ele exemplos daquele versículo, para complementar aquele versículo, para ele dar aula. Ele dá aula, mas eles são em 10, 12, que passam para ele
o melhor que tem para falar naquele dia, que o ajudam a montar a aula. E um deles comentou, essa do semeador que saiu a semear, que o Chico estava longe da casa dele e cruza com uma senhora. Essa senhora contou para um amigo desse palestrante e fala para ele: Chico, ô Chico, onde você vai? Ah, eu vou no sítio dos 2 irmãos, e cita o nome deles que eu não lembro. Eu vou no sítio dos 2 irmãos. Nossa, ô Chico, mas lá é muito longe, é longe demais. Ele falou: mas eu estou indo lá tomar um passe. Os 2 irmãos fazem parte dos 500 da Galileia. Eu sei que eu estou dizendo aqui, não está em nenhum livro. Foi um testemunho pessoal de um dos amigos dele, que eu nem estou citando o nome, tá certo? Mas Chico reconheceu 2 deles. Isso avivou em mim uma vontade de falar sobre isso. E depois de comparar o capítulo 6 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo com as lições de Jesus, com o convite de Jesus para os 500 da Galileia, né? Então, nós temos que descerrar nossa visão para esse tesouro que nos enriquece as nossas horas. Se nós queremos contato com esses benfeitores que de mais alto nos estendem a mão, e olhar para trás, para esses irmãos que estão tendo dificuldade desse entendimento maior, a enxergar essa luz. E o Emmanuel fala: então faça do teu lar um jardim, onde a gentileza se irradie do teu espírito, com alegria que perfuma o ambiente do teu lar. Gentileza gera gentileza. Ame a sua família. Deixa o otimismo fazer parte do seu dia a dia, para que a sua palavra traduza para todas as pessoas que te cercam a paz e a alegria, a esperança e o reconforto. É isso que eu queria trazer para nós hoje. Com certeza, os emissários do bem estão nos ajudando. Da nossa parte, vamos agradecer o bem que nós já conquistamos, o que nós já conseguimos passar, acender a luz dentro de nós. Então, através dessa compreensão pura e simples, recolher no silêncio esse apelo silencioso dos mensageiros no céu. Eles estão nos convidando para essa festa de amor ainda na terra, que então converterá a tua alma num degrau milagroso da divina ascensão. Esse era a reflexão maior que eu queria trazer para nós hoje, para nós ter essa lição dos 500 da Galileia e dos trabalhadores da última hora, que Jesus fala a mesma coisa para ambos. Vamos trabalhar, vamos desnudar o nosso coração, vamos ser felizes, para passar felicidade para as outras pessoas. Que essa luz perdure até domingo que vem, às 9 horas, no próximo Evangelho. Que fica o convite para nós assistirmos esse seminário que já está aí anunciado para todos, que vai acontecer no próximo sábado, dia 28, às 17 horas. Que Jesus esteja conosco. E na casa de Jesus, nós falamos: e viva Jesus, para que a gente sempre sinta Jesus do nosso lado,
falando conosco, nos orientando, nos instruindo, nos abençoando. E viva Jesus com muito amor no coração. Que Deus abençoe a todos nós nesse momento.